Mas aí vem pra 2025, é campeão paulista, mas aí tem uns tropecinhos aqui e ali, né? Como é que é feita, como é que é uma decisão, vamos lá, tô vendo aqui, putz, parece que eu tenho que trocar de técnico. Essa decisão, ela é tomada ao longo de um período, ela é tomada porque assim, teve uma entrevista do Memphis também, falando lá, do Ramon Dias e tudo mais. Como é que foi para escolher não continuar com o Ramon Dias? Mesmo antes dessas 9 vitórias, Igor, já existia uma pressão enorme, cara, para mandar ele embora, até para mandar o Fabinho embora. Recebi muitas pancadas de conselheiro, enfim, no geral. Cara, assim, a minha filosofia é contratar e, se Deus quiser, terminar junto comigo o meu mandato. Mesmo porque até na minha empresa eu não mandava ninguém embora, cara. Assim, eu tive funcionários que se aposentaram comigo, trabalharam 28 anos comigo, 29 anos comigo. Então a minha filosofia é essa. E a minha intenção, já desde o próprio Mano, quando eu assumi, esperava que desse certo, mas aí teve todo aquele problema. Depois veio o Antônio Oliveira, enfim. E a gente teve aquele desespero. E aí o nome da vez que a gente monitorou era o Ramon e o Emiliano. Cara, assim, já era para ser mandado, já a pressão para mandar ele embora, e eu segurei. A gente acreditava no trabalho dele, que ele tinha um potencial ainda para tirar algumas coisas. A gente reforçou, no caso do Memphis e outros, agora com a chegada do Fabrício, lateral esquerdo, Angeli, né? E, cara, assim, a gente segurou, só que tem uma hora que você tem que ter uma mudança, cara. Você tem que ter reanimar de novo, enfim, a gente tenta ver a melhor maneira possível. A gente viu que não tinha mais condições de segurar, cara. E aí a gente, infelizmente, a gente foi obrigado. Isso é uma característica interessante do futebol brasileiro, né, cara? Tem que mudar isso, cara. Tem que mudar. É que, assim, a gente entende, né? Recebe muitas críticas todos os dias. Mas, assim, você não pode ir pela emoção do torcedor. Você tem que ser frio, cara. Você tem que ter, que é o que eu falo, né? Já criei um casco aí de tartaruga, mas de aço, porque tanto que eu apanho esses 1 ano e 4 meses, em todo sentido, né? Porque cada um fala uma coisa, cada torcedor quer uma coisa. Cara, tem hora que chega a ficar insuportável, tem hora que você tem que se desligar, que senão você fica xarope. Mas aí a gente tem que ser frio, e a gente acreditou no trabalho dele, a gente sabia que com trabalho, com o que a gente tinha de melhor, ele iria tirar a gente daquela Série B do brasileiro, que isso ia ser um desastre. Cara, e ali começou tudo dando certo, e a gente começou já 1 ano com planejamento, apesar de ser muito em cima da hora, a gente não teve tempo de uma pré-temporada, mas a gente acreditou no trabalho e, cara, começou bem, aí começam umas situações, chega uma hora que você fica insuportável, e você é obrigado, não tem como, você tem que ter uma mudança. Em geral, eu não sei o que tu pode falar, mas em geral, essa pressão maior, ela vem da política do clube? Tudo junto. A política do Corinthians é muito maior, cara. Ela é muito forte, ainda mais na situação que a gente vive hoje. Eu brigo hoje com alguns grupos lá, tinha uns grupos que nos apoiaram, tivemos um acordo político e de repente a gente desfez esse acordo, né? A gente usou a caneta para profissionalizar o Corinthians, que é isso que a gente conseguiu fazer, e aí se torna contra, né, cara? Então fogo amigo é o pior que tem. Então o tempo todo jogando as coisas para mídia, jogando coisas em verdades que você tem que correr para provar. Aproveita o momento que surgiu uma faísquinha, já coloca um incêndio total. Então tem muita coisa nojenta, cara. A política do Corinthians ela é complicada, cara. Eu suponho que sim, cara. É um clube muito grande, que tem uma história de democracia e tudo mais. Que nem sempre é usada. Mas bom... sobre não sobre o Ramon Dias, mas assim, aí agora temos que arrumar outro técnico, né? E putz, aparentemente, até ontem a gente tinha certeza que ia ser o Tite, eu pelo menos, tinha certeza que ia ser o Tite. Tu também tinha certeza que ia ser o Tite? Tínhamos. Pois é, e aí a gente amanhece hoje lá com a notícia dele lá, falando sobre saúde mental e tudo mais, melhoras pro Tite e tal. O Tite, ele foi escolhido, assim, até ontem, o Tite ele tinha sido escolhido entre alguns outros nomes, eu suponho, né? Essa conversa com ele também foi... Como é que foi para chegar nele? Bom, a gente foi muito profissional, Igor, assim, nós não conversamos com nenhum treinador enquanto a família Ramon estava conosco. A gente é muito profissional nesse sentido, a gente realmente fez essa mudança porque tinha que fazer a mudança, e quando a gente liberou o Ramon, nós sentamos para imaginar o que a gente poderia
dentro do que nós temos hoje de plantel, o que se encaixaria melhor dentro da nossa filosofia de trabalho, o que é o Corinthians, né? Raça, né? Essa garra toda, essa pressão toda, porque você tem que analisar também treinador que aguenta isso, que não é fácil. E aí, cara, a gente viu no mercado um cara que fez história, o maior treinador que o Corinthians já teve até hoje, que conhece o Corinthians, que aguentou pressão em todo quanto é sentido, que estava disponível no mercado. Então foi o nosso alvo neste momento. Chegamos a ter várias conversas e, cara, ele nos acenou bandeira Legal. verde e aí fomos para cima, deu tudo certo. Hoje a gente iria assinar logo cedo e aí recebemos, infelizmente, uma notícia muito triste nesse sentido, dizendo que ele teve um problema de saúde e a família, inclusive, já está com mala pronta para mudar para São Paulo. Mas estava tudo certo, cara. Nós fizemos o contato e foi só ele. E deu tudo certo, a gente já contava com isso. Assim, um trabalho muito sigiloso. E hoje, às 8 horas da manhã, já pronto, saindo de casa, 10 para as 8, eu recebo a notícia que ele teve um problema de saúde sério e precisa de um repouso, de um tempo. E a gente, cara, acatou. Aí muda-se os planos, né? E para tu deve ser, para os corintianos em geral, né? Porque a galera gosta do Tite. E foi a nossa obrigação, né? Um ídolo, tem uma história, conhece muito bem, está no mercado, então nós fizemos o nosso papel, que é tentá-lo trazer de volta para ver se ele construísse uma nova história conosco. Mas infelizmente, né? E assim, porra, imagina você lá, recebe uma notícia dessa aí com tristeza, frustração, até com preocupação de como ele tá, né? Porque em geral, assim, todo mundo fica, cara, como tá o Tite e tudo mais. Mas, putz, deve ser, nossa, tava tudo certo, cara. Esse problema tava resolvido. Porque assim, não é como se não tivesse problema lá pra resolver, né? Esse daí tava resolvido e infelizmente acontece uma parada assim. A gente imaginava já que ele viesse, a gente até mudou o treino pra tarde, a gente já imaginava que ele até pudesse treinar o time hoje à tarde, cara. Tá tudo pronto, sim. Caiu como uma bomba isso aí, mas a primeira preocupação é o ser humano, né? Tá bem, tá tudo em ordem. Cara, melhoras e bola pra frente, né? O Corinthians é gigante, o Tite é um excelente treinador e oportunidades nunca vai faltar. Né? E aí o Fabinho tá lá em Porto Alegre, né? Eu não vi sei disso, mídia. não. Ah, tu não sabe, não? Porra, mas é que eu vi aqui na mídia aqui que os caras estavam quase certo aí com o Dorival, pô. Não, o Fabinho, assim, a gente tem uma conexão muito boa, né? Porque eu que o trouxe, confio plenamente, confio em todos os meus diretores, tá? Eu sou um cara que eu delego poderes, não sou centralizador e cobro o resultado. Isso eu sempre fiz na minha empresa, sempre fiz na minha vida pessoal e graças a Deus sempre deu certo. Sou um cara de diálogo, sou um cara que, né, cobra o resultado e tenho metas a cumprir. E o Fabinho é um cara que eu confio plenamente e tudo que ele vai fazer, eu sou consultado, dou apoio, né? E a gente fica sempre monitorando. E satisfação a cada tempo real, o tempo todo conversando, é isso, não é isso, pode isso, não pode isso, vídeo chamada, viva voz, enfim.